Oiê, tudo bem por aí? Eu sou a Maristela e você está no meu canal Manualidades da Maris. E nesse vídeo eu trago para vocês duas peças de decoração para a cozinha muito chiques e úteis, usando uma barrica de papelão. E a segunda ideia fica uma verdadeira engenhoca. Fica até o final do vídeo para conferir. E para a primeira peça eu vou usar a parte de cima da barrica, que é essa parte que tem a tampa. E eu quero que ela tenha 10 centímetros de altura. E para riscar eu vou usar como base esses dois rolos de fita crepe, que juntas têm exatamente 10 centímetros. Posicionei a caneta permanente em cima das fitas e comecei a riscar, dessa forma. Seguro a caneta com a mão direita e com a esquerda eu vou rodando a barrica. Vou colocar a tampa aqui para dar mais firmeza e com a serrinha de cano eu faço aqui uma marcação, até fazer um cortinho que possa caber a lâmina da minha tico-tico. Mas se você não tiver a serra tico-tico e quiser cortar com a serrinha de cano, também dá certo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá certo. Encaixei a lâmina da serra e cortei então na marcação que eu tinha feito. Comprei uma tigelinha de plástico numa loja de variedades, paguei R$2. Vou usar agora esse rolo de papelão, que é um resto de uma fita crepe daquelas mais largas, sabe? Passo a cola instantânea aqui na parte de baixo, na borda, e encaixo o rolinho de papelão. E como a tigelinha de plástico, para garantir, eu passei o primer em spray. Passei a cola quente na tampa e encaixei o pedaço de barrica. Para fazer o acabamento eu vou usar o viés de tecido, e eu tenho esse xadrezinho aqui, mas pode ser qualquer cor, viu pessoal? Vou usar também a cola de silicone fria. Comecei então a aplicar a cola de silicone no viés, colando na borda da barrica. Fui fazendo isso em toda a volta. Passei a lixa aqui embaixo para tirar essas rebarbinhas de plástico que fica na tampa. Para tampar esses vãos aqui na parte de dentro, eu passei a massa corrida acrílica. Fui ali passando com o dedo e preenchendo todo o vão. Tá gostando do vídeo até aqui? Já bota o dedinho aí no like, hein? Depois eu limpei o excesso com um pano velho. E com a espátula eu passei também a massa corrida aqui nesse vão na parte de fora, que é esse espaço que fica entre a tampa e o papelão. Tirei o excesso com o pano. E para que o viés fique mais rígido, mais firme, eu resolvi também passar a massa corrida com o dedo. Preenchi também com a massa esse espaço que fica na emenda das duas peças. Tirei o excesso com o pano. E com tudo sequinho foi só lixar com uma lixa fininha. E com tudo lixadinho eu limpei tudo com um pano e álcool. Passei a cola instantânea no rolo de papel e colei na parte de baixo da barrica. Depois eu passei uma demão de primer e spray em toda a peça. E aqui cada um decora do jeito que quiser. O próximo passo é passar a massa acrílica com uma espátula e bater no pedacinho de espuma, porque eu quero fazer uma textura em toda a peça. E com tudo já sequinho, eu passei um pouquinho de lixa, mas só um pouquinho mesmo, só para tirar um pouco do áspero. Vou usar agora esse stencil de pássaros. Eu procurei muito um stencil de pássaros para comprar aqui na minha cidade, não encontrei, e eu achei esse daqui na Shopee. Para quem se interessar em comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Posicionei o stencil aqui na peça e apliquei a massa acrílica com uma espátula. Fiz essa aplicação ao redor de toda a peça, só que entre uma aplicação e outra, eu sequei a massa com um secador térmico, para que quando eu aplicasse o próximo stencil, eu não estragasse o anterior que eu tinha feito. Com tudo já sequinho, eu dei uma leve lixadinha. E agora eu vou fazer uma misturinha aqui de tinta PVA branca com algumas gotinhas de pigmento marrom. E com o pincel eu apliquei duas demãos. E com a tinta creme já seca, eu preparei aqui uma tinta PVA branca com um pouquinho de água. Então ela ficou bem ralinha. Então eu venho aplicando agora com o pincel e batendo com um pedacinho de esponja. Eu apliquei a tinta branca só ao redor na parte de fora da peça e nos pés. E com tudo já seco, eu venho então com uma lixa fina, lixando nas partes que eu quero que evidencie, por exemplo, na aplicação de pássaros e nos pés.
Apliquei então 2 demãos de resina acrílica. Eu apliquei a resina porque é o que eu tinha aqui na mão e o meu verniz já não estava muito bom, mas você pode passar o verniz também se você preferir. Eis que temos um centro de mesa ou uma fruteira. Fica só mais um pouquinho, vem ver o que eu fiz com a outra parte da barrica. E a outra parte da barrica que sobrou, apesar de higienizar e passar o álcool e tal, ela ficou com esses pedaços de tinta, textura, eu não sei bem o que é, que não saíram de jeito nenhum. Mas não tem problema que a gente vai usar do mesmo jeito e nada disso vai aparecer. Agora eu vou precisar cortar 3 faixas desse pedaço aqui da barrica. Eu vou começar a marcar com a caneta permanente utilizando a fita métrica. Venho então posicionando a fita métrica e riscando com a caneta permanente. E para cortar, pessoal, eu descobri que eu não precisava marcar com a serrinha de cano. Com o estilete mesmo, eu fiz ali um cortinho para encaixar a ponta da serra tico-tico. E fui então cortando as 3 faixas. E ela fica bem frágil, olha só. Eu vou precisar deixar isso aqui mais forte, vocês já vão ver. Bom, e o que sobrou aqui ainda ficou muito alto, muito largo para o que eu quero fazer. Então, vou precisar cortar mais um pouquinho. Vou usar a altura desse pote de tinta. Bom, e para cortar, eu fiz o mesmo procedimento que eu fiz aqui no vídeo. E vou usar também agora o viés. O viés aqui vai ter outra função. Vai ser para o acabamento, vocês vão entender. Eu quero utilizar para enrijecer mais a borda da peça. E se vocês não quiserem fazer essa parte, também não tem problema, viu, pessoal? E para ficar tudo mais enrijecido, eu vou passar a cola branca. Fui ali aplicando a cola e colando o viés ao redor da peça. Agora, pessoal, esses círculos aqui que eu cortei da barrica, eu vou precisar cortar ao meio. E aqui, pessoal, uma observação. Eu vou ser bem sincera com vocês. Para essa peça ficar bacana mesmo, legal, nessa parte aqui a gente teria que usar outro material. Mas eu queria aproveitar o material que eu tinha na mão, que era a barrica. Mas eu gostei tanto dessa ideia, tô pensando seriamente em repetir esse projeto com outros materiais. Bom, eu precisava enrijecer aqui essas faixas. E a solução que eu encontrei foi novamente o viés e a cola branca. Semicírculos aqui todos encapadinhos, mas o acabamento ainda não estava bom. Então eu resolvi colar mais viés aqui na parte de cima, para tampar esse espaço que ficou aqui. Podia ter usado a cola branca, mas eu precisava que secasse rápido, pessoal. Então eu usei a cola de silicone mesmo. E para pintar a peça eu vou usar a batida de pedra, são 2 colheres, e acrescentei 1 colher de tinta branca esmalte, à base d'água. E para quem quiser informações sobre a batida de pedra, eu vou deixar aqui na descrição. Apliquei 2 demãos com o pincel. Apliquei a mistura nos semicírculos também. E aqui, pessoal, o espaço que ficou entre a tampa, que na verdade não é a tampa, é a parte de baixo da barrica, e o papelão era muito grande para preencher com a massa corrida. Então eu achei melhor colar com a fita crepe. Vou usar agora folhas de papel manteiga no formato A4, desses que você compra em papelaria. Imprimi essa ilustração de trigos em formato de faixa, porque como a ideia é fazer um porta-pão, eu queria alguma coisa relacionada com padaria, com pão, enfim. Passei 2 mãos de verniz em spray na parte da frente e na parte de trás da folha. E essa parte é muito importante para não borrar a ilustração depois. Depois eu cortei todas as faixinhas. Fui aplicando a cola branca e colando as ilustrações. E aqui, pessoal, você pode usar o papel de decupagem normal que a gente compra. Você pode usar folhas de presente, papel de presente. Posicionei a ilustração, fui ajeitando ali com a mão e depois coloco um plástico por cima e com outro pedacinho de plástico amassado eu venho tirando as rugas e as bolhas, esfregando bem. E aqui, como a superfície é bem irregular, foi bem difícil de não deixar ruguinhas, pessoal. Acabou ficando uma ruguinha aqui e outra ali. Vou usar agora esse pedaço de tecido algodão cru. Posiciono a peça de ponta cabeça e risco ali toda a circunferência. Depois eu cortei deixando uma margem de 1 centímetro. Cortei também 2 faixas de mais ou menos 12 centímetros de largura. Colei as 2 pontas com cola quente.
Fui colando e unindo as bordas do círculo e do retângulo. E para fazer a bainha eu vou usar a cola de silicone fria, que eu acho que o acabamento fica melhor. Fui ali passando bem na beiradinha e dobrando o tecido. E depois foi só vestir a peça de dentro para fora. Bom, até aqui não tem muita novidade. Agora vamos para a parte da gambiarra. Vou usar esses espetos de bambu. Eles são espetos maiores. Paguei R$2 no pacotinho com 10 unidades. Saiu 20 centavos cada um. Vou usar também uma broca de furadeira um pouquinho mais grossa que a espessura do espetinho. Comecei então a furar as pontas dos semicírculos com essa broca que eu escolhi. Arredondei as pontas com a tesoura. Depois eu peguei uma ripinha de caixote, desses de feira, e medi a altura ali da peça. E com uma caneta eu marquei uns 2 centímetros para cima. Marquei com a régua dividindo em 2. E depois eu cortei com a serra tico-tico. E aqui, pessoal, eu não filmei, mas eu arredondei as pontas com uma lixa. Juntei as duas madeirinhas com uma fita crepe para não sair do lugar e fiz um furo na ponta. Depois eu conferi se a vareta encaixava no buraquinho. Agora eu vou usar esses tapa-furos de madeira. Eu comprei vários na Shopee e dá para fazer bastante coisa com eles. Quem tiver interesse em adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou precisar fazer um furo bem no meio e para isso eu faço uma marcação com a ponta da tesoura. Seguro o tapa-furo com o alicate, posiciono a broca na marcação que eu tinha feito e furo. Marquei o meio da peça dos dois lados com o lápis. Colei a pecinha de madeira com a cola quente na marcação que eu tinha feito. Coloquei uma presilha para segurar até secar. Fiz a mesma coisa do outro lado. Cortei 2 pedacinhos de mais ou menos 4 centímetros da vareta. Encaixei os pedacinhos nos buraquinhos das laterais. E fui encaixando os buraquinhos dessa maneira. E aqui eu utilizei 5 semicírculos. Acabou sobrando um. Cortei os excessos dos pedaços da vareta. E colei os tapa-furos furados nas pontinhas das varetas. Agora eu vou usar um pedaço de tule branco que eu tinha aqui no ateliê. Comecei aplicando a cola de silicone em cima dos meios círculos. Joguei o tule por cima e fui ajeitando com a mão. E fui fazendo então nos outros semicírculos. E depois foi só cortar o excesso do tule. E para fazer um detalhe, para dar um charme na peça, vou usar essa madeirinha aqui. Essa madeirinha vem nos prendedores de roupa. Quando a gente compra os prendedores, eles vêm todos pregadinhos nessa madeirinha. Então, quando eu compro prendedores, eu sempre guardo, porque eu sempre acho que vou usar. E uma dica importante é nunca cortar com a tesoura, viu, pessoal? Porque racha quando a gente corta com a tesoura. Então, o ideal é cortar sempre com alicate. Bom, cortei ali um pedacinho de mais ou menos uns 8 centímetros. Arredondei as pontas com a lixa. E com a cola instantânea, eu colei ali no primeiro semicírculo. E depois, para fazer como um puxadorzinho, eu colei um tapa-furo de madeira bem no meio. E olha só que sofisticado que ficou esse porta-pães. Literalmente do lixo ao luxo, não é verdade? Dá para imaginar que com uma barrica de papelão a gente consegue fazer 2 peças incríveis dessas, gente. Eu adoro ler os comentários de vocês, então escreve aí para mim o que você achou dessas 2 ideias. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ative o sino de notificações para ficar sabendo de todas as publicações que vão surgir por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia virtual, muito obrigada, um grande beijo e até mais!